Requinte, modernidade e conforto, persianas, móveis e decorações, a melhor escolha para o seu ambiente. E hoje, em especial, na dica do Canal Saúde, direto da loja, nós vamos falar sobre as persianas verticais. Elas são super importantes para o seu dia a dia, na sua casa, para te promover uma qualidade de vida bem melhor. Sabe por quê? Porque elas possuem um giro de 180 graus, possibilitando um controle de luminosidade na medida certa. É forte e resistente, com um acionamento suave e perfeito, sendo responsável para quem exige conforto, qualidade, beleza e praticidade, permitindo a escolha de múltiplas combinações de cores, adequando a sua decoração e a sua necessidade. Aqui você encontra várias opções de tecidos PVC e tecidos com blackout para compor a sua persiana vertical. E a gente faz um convite para você conhecer essa loja linda, que fica super bem localizada aqui na Avenida Presidente Kennedy. Nós temos outra loja, Persianas Móveis e Decorações, também na Avenida São Raimundo 245, Pissarra. Você é o nosso convidado especial. Venha conhecer as persianas verticais e, claro, conhecer também a infinidade de móveis que a gente tem aqui nessa loja. Nós estamos esperando por você. Chegou a hora do quadro Mocinho ou Vilão. Queremos saber se o cloro pode ser nocivo aos olhos. Tomar banho de piscina é uma boa, mas há quem diga que pode trazer problemas. Dizem que o cloro da água pode irritar os olhos e causar danos. Será mesmo? O cloro da piscina é mocinho ou vilão? Sim, o cloro e outros agentes químicos de uso doméstico comum podem causar danos graves aos olhos, as chamadas queimaduras químicas. Em casos como esse, o olho deve ser lavado em água corrente por 20 a 30 minutos. Somente após a irrigação do olho se deve procurar um pronto-socorro, pois o tempo gasto para chegar a ele pode ser fatal para a recuperação dos olhos. Estamos na Semana Mundial da Alergia, cujo tema esse ano é voltado à asma. Nessa matéria, a gente vai conhecer um pouco mais sobre esta doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 235 milhões de pessoas sofram de asma em todo o mundo. No Brasil, ela comete cerca de 10% da população e também é responsável por elevados gastos com hospitalizações. Em 2014, foram 112.772 internações por asma, constituindo uma das principais causas de internação no Sistema Único de Saúde, considerando todos os grupos etários. Esta especialista explica o que é a doença. Então, a asma é uma doença crônica, né? Que ela é uma doença inflamatória, que ela surge com alguns sintomas, que são sintomas intermitentes, que a pessoa pode ter tosse, falta de ar, chiado no peito. E esses sintomas, eles pioram durante um determinado período do ano, que a gente tem uma sazonalidade. Então, alguns pacientes têm sintomas mais no período que está chovendo, outros pacientes têm sintomas mais importantes no período que está muito seco. Então, é uma doença crônica, intermitente, que tem sintomas intermitentes e que tem esse processo inflamatório das vias aéreas. A especialista ressalta ainda quais os sintomas para diferenciar a asma de outras doenças. A asma, ela surge com mais frequência, ela comete crianças, né, ou adolescentes. Geralmente essa criança ou esse adolescente tem sintomas outros de atopias, né, de alergias, como rinite alérgica, dermatite. Tem história de alguém na família que tem asma, ou a mãe, ou o pai, ou um irmão, os tios, que a gente chama de história familiar positiva. E tem esses sintomas intermitentes, são sintomas episódios de tosse, de falta de ar, de chiado no peito, que pioram após exposição a algum alérgeno inalatório, ou após uma atividade física, ou após ter contato com algum irritante como fumaça, e que melhoram com medicações específicas para asma ou até espontaneamente. Então, o tratamento para asma, a gente orienta a educar o paciente, explicar para o paciente o que é a doença, que é uma doença crônica, que não tem cura, mas que tem controle. Orienta o controle do ambiente, que é importante que ele evite ter contato com esses alérgicos inalatórios, né?
e oriento o tratamento medicamentoso. Esse tratamento medicamentoso é a base de medicação contínua, que a gente chama de medicação controladora, que mais comumente a gente usa o corticoide inalatório, e medicação que a gente chama de medicação de alívio ou de demanda, para a hora que o paciente sente os sintomas, que é a base de broncodilatador também inalatório, as chamadas bombinhas. Então deve ser orientado por um médico especialista, de preferência um pneumologista. Chegou a hora do quadro Saúde dos Famosos e hoje nós vamos conhecer os segredos da beleza da atriz Aline Moraes. A atriz Aline Moraes garante não ser uma escrava da vaidade, nem por isso abre mão de se cuidar. A pele tem atenção especial. Como tem melasma, o cuidado tem que ser redobrado. Melasma é aquela mancha acastanhada no rosto consequência de aumento da melanina na pele. Por isso, Aline não sai de casa sem aplicar um protetor solar poderoso, com no mínimo FPS 60. Para limpar e hidratar, ela usa produtos para a pele mista, nunca esquece da maquilante nem o tônico. Quando o assunto é cabelo, como os fios sofrem a ação do secador dia sim, outro também, ela nunca deixa de usar protetor térmico antes da escova e de aplicar um bom creme de massagem para cabelo tingido. A atriz virou mesmo fã do balé e olha que já experimentou muita coisa: yoga, surf, capoeira, circo e natação. O balé a deixou com movimentos mais delicados e postura ereta. Além disso, trabalha o corpo inteiro. Os músculos ficam mais tonificados e a postura alinhada. A alimentação é regrada. Costuma comer sanduíche de queijo e peito de peru, suco e uvo poché. Para não enjoar, às vezes substitui tudo por um omelete caprichado e iogurte com semente de linhaça, por exemplo. Assim consegue maneirar na hora do almoço e nunca pula uma refeição. Seu almoço normalmente inclui arroz, feijão, carne magra e muitos legumes. E hoje no nosso quadro de entrevistas do Espaço Criar, nós vamos falar sobre catarata, atendendo aí a solicitação dos nossos telespectadores e também a sugestão de profissional para que a gente pudesse fazer uma entrevista aqui no nosso programa. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios pela primeira vez o oftalmologista Ricardo Luiz, a quem eu dou uma boa noite agradecendo pela participação no programa. Eu que agradeço o convite. Bom, impressionante, viu, doutor Ricardo, o número de mensagens de telespectadores que nos pediram para que a gente fizesse uma entrevista como essa com o senhor. É importante ter esse carinho do telespectador, né? Saber que o senhor está sendo tão bem tratado e está sendo tão bem visto pela sociedade. Parabéns. Não, obrigado. Acho que a grande responsabilidade hoje de um médico se reflete exatamente nesse retorno, nesse feedback do paciente. Eu fico extremamente feliz. Acho que a medicina hoje, de tanto que se fala na tecnologia, eu acho que a gente não deve esquecer o pilar fundamental, que é a parte humana. A parte esse humana, contato. Com certeza. A humanização é tudo, né? E por falar em humanização, um dos processos que são muito humanizados dentro de um consultório de um oftalmologista é a cirurgia de catarata, né? Quer dizer, é cada vez mais comum essa questão da humanização médico-paciente, a importância da confiança. A catarata tem uma importância muito grande na oftalmologia porque mundialmente é uma das causas mais importantes de baixa de visão e de cegueira. Felizmente reversível, mas é uma causa extremamente importante, especialmente em países mais pobres e países do terceiro mundo, né? Então assim, o resultado da cirurgia não é só o retorno da visão para aquele paciente. Ali tem um ganho muito maior por trás da própria cirurgia propriamente dita, né? O paciente ele ganha de volta o contato dele com o mundo. O nosso contato se dá basicamente pela visão. Então, quando você recupera isso, você recupera a vida do paciente, você recupera a autoestima do paciente. Com certeza. De que formas o problema ele se apresenta, hein, doutor? Olha, a queixa mais comum do paciente com catarata é a baixa da acuidade visual, é a perda da quantidade de visão, né? O paciente chega no consultório referindo que não enxerga mais como antes. Existem outros sintomas, né, que o paciente costumamente se refere, que são mais a parte qualitativa da perda visual também. Então, o paciente chega com a perda quantitativa, mas em formas mais precoces, a catarata ela pode atrapalhar qualitativamente a visão. Então, o paciente percebe que a visão de cores já não é mais a mesma, ele tem uma perda do contraste, né? Ele tem o que a gente chama de glare ou ofuscamento, né? E isso é extremamente comum, né? Existem alterações também, como, por exemplo, o shift miópico. No consultório a gente vê demais isso, aquele paciente que chega, doutor Ricardo, eu não conseguia nem ler de perto. Hoje eu consigo ler, mas a minha visão está sumindo. Então isso é muito comum nas cataratas que a gente chama de hiperrefringentes, né? Em casos mais raros, o paciente também pode apresentar, por exemplo, uma diplopia monocular. Aquele paciente fecha o olho e acaba enxergando duplo.
né? Mas a mais comum, sem dúvida nenhuma, é a queixa de baixa da acuidade Baixa visual. da visão, né? Quais são as causas? Olha, a catarata, a mais comum, que é essa que a gente mais vê no dia a dia, ela é provocada pelo envelhecimento, um processo de envelhecimento, especialmente do cristalino, que é uma lente natural que nós temos no olho, né? Uma lente importante não só para o foco da imagem, mas para a acomodação, né? Para a gente ler, porque o cristalino deforma-se e promove um foco adequado daquele objeto que está próximo a ele. Existem outras causas menos comuns, não menos importantes, lógico, como as cataratas congênitas. O teste do olhinho, por exemplo, ele é importantíssimo para se detectar essas alterações precoces, porque a catarata congênita exige uma resolução um pouquinho mais urgente, né? Existem as cataratas provocadas por medicamentos, pacientes que usam, por exemplo, drogas de forma crônica, como os corticoides. Eu, por exemplo, passei muito por isso, comum. viu, doutor Ricardo? Eu tive uma uveíte e aí eu passei a usar o medicamento de forma crônica e por conta disso eu desenvolvi uma catarata. As pessoas até me perguntam, Carla, você é tão nova, já tem catarata? Porque as pessoas têm a ideia de achar que a cirurgia da catarata só pode ser operada quando já está com uma idade mais avançada, né? E isso não, e por causa dos medicamentos, como mesmo o doutor Ricardo falou, eu adquiri uma catarata. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade, mandar um abraço enorme, um carinho enorme que eu tenho pelo doutor Técio Rezende, que foi quem fez a minha cirurgia. Hoje eu enxergo super bem. Olha, doutor, era impressionante, eu já não conseguia dirigir à noite, já não enxergava direito e o doutor Técio disse, Carla, tem que operar, não adianta, você vai operar, você vai se sentir muito melhor e com certeza hoje eu me sinto muito melhor. Doutor Técio que é um grande profissional, né, doutor Ricardo? Excelente. Vocês que são da área da oftalmologia, que tem todo um carinho especial, é impressionante isso, ele é um grande médico mesmo, né, uma pessoa muito carinhosa e é um dos grandes profissionais que a gente tem na nossa cidade, né? Quer dizer, ele para vocês que são bem mais jovens, uma referência, inclusive na catarata, né? Sim, sem dúvida. O doutor Técio é um médico aqui em Teresina com bastante experiência até. Muita experiência, realmente. E o senhor aí, tão jovem também, já fazendo também cirurgia de catarata, inclusive com uma demanda muito grande, inclusive com pacientes que a cada dia que passam enxergam de forma melhor. Isso é gratificante demais, não é, doutor? Poder Sim, sem saber. dúvida. Tem um paciente que, olha, eu acho que o grande impacto da cirurgia de catarata, como você mesmo sentiu na pele, é como eu falei anteriormente, o contato seu com o mundo, ele é visual. Às vezes eu até brinco com o meu paciente, gente, até para você se apaixonar, você precisa estar enxergando bem. Você está enxergando bem, né? Então, quando a gente perde essa visão, a gente acaba perdendo o nosso contato com o mundo. Tá? E as pessoas, infelizmente, ainda hoje, não têm esse hábito de se cuidar. Isso quer dizer, o grande problema hoje, talvez, no Brasil, seja a não valorização do exame oftalmológico. Né? Então, quando os pacientes chegam no consultório, eles já chegam, inclusive, com outras doenças mais graves, né? E com perdas até irreversíveis. A catarata, felizmente, né? A gente tem um arsenal hoje de tratamento, de diagnóstico e tratamento, que nos permite uma recuperação espetacular. Né? Com resultados refrativos. Acho que nos últimos 10, 20 anos, acho que na medicina como um todo, a gente não vê uma evolução tão grande como a gente viu agora na oftalmologia. É impressionante. E tem também as lentes de última geração, né, que a gente pode... O portfólio de lente nos dá essa plasticidade de opções. Né? Então, a gente avaliando bem o paciente, a gente consegue encontrar a melhor solução refrativa para determinado caso. Né? E então, dá para curar. Sem sombra de dúvidas. Né, doutor? Tem complicações? Possíveis complicações? Olha, o procedimento cirúrgico em si hoje é considerado assim, extremamente seguro. É um procedimento rápido, eficiente, né, seguro. Você vai logo para casa? E com a recuperação fantástica. No outro dia o paciente acorda como se basicamente você não percebe a alteração do paciente. Você faz um olho num dia e pode fazer o outro no outro, ou um outro na outra semana. Geralmente funciona assim o processo. A gente respeita muito cada paciente, né? Cada paciente. Pode operar os dois de uma vez, doutor? De preferência, não. Não, né? O ideal mesmo o ideal seria a gente fazer cirurgias separadas. Separadas, né? A gente falou que tem a cura, dá para operar sem riscos, viu, gente? A cirurgia de catarata é impressionante. É rápida, é segura, você vai enxergar de forma melhor, qualidade de vida para a sua vida, não é? Depois que é feita a cirurgia, geralmente, com quanto tempo é necessário se fazer uma nova
avaliação, doutor? Olha, o recomendável é esse paciente estar sempre monitorado. Por quê? O olho, ele é um órgão extremamente sensível. E a cirurgia, apesar de ser uma cirurgia hoje minimamente invasiva, não deixa de ser um trauma. Então, assim, a gente precisa continuar controlando aquele paciente, né? Não só visando o resultado da cirurgia em si, né? Mas também visando outros problemas, né, que podem acometer de forma grave a visão daquele paciente. Então, a catarata, a gente se resolve, né, de forma definitiva com uma cirurgia, mas o olho, ele é muito dinâmico. Então, a gente precisa estar sempre monitorando não só a questão visual do paciente, mas também as outras estruturas oculares. É isso aí. Olha, você que está assistindo o nosso programa, que de repente ou é jovem ainda, mas tomou medicamentos e adquiriu uma catarata, ou que de repente tem o seu papai, a sua mamãe, sua avózinha que está em casa, está com medo de fazer a cirurgia de catarata. Pode parar com esse medo, tá bom? Porque a gente tem que cuidar da nossa saúde. O doutor Ricardo Luiz é prova disso, né, doutor Ricardo? Nada mais simples do que uma cirurgia de catarata, fazer rapidamente, ter resultados logo e poder enxergar de forma melhor. Como o senhor mesmo falou, até para se apaixonar, tem que estar enxergando bem, né, doutor Ricardo? Sem dúvida. Queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores e mais uma vez lhe agradecer aqui pela participação no programa. Eu que agradeço. A mensagem que eu quero passar, na verdade, é uma mensagem de cuidado. Eu acho que a saúde ocular hoje ela tem uma importância muito grande, tá? A própria catarata, existem estudos que comprovam que ele nada mais é, especialmente pacientes com catarata mais precoce, de que um reflexo da saúde do indivíduo. Então, assim, a saúde ocular hoje tem uma importância fundamental até para a gente monitorar a saúde do paciente. Enquanto alguns pacientes que apresentam doenças sistêmicas, como por exemplo o diabetes, são doenças extremamente comuns, como a hipertensão ocular, né? Todas essas alterações, elas vão acabar se refletindo no olho do paciente. Então, num exame oftalmológico bem feito, a gente não só detecta a catarata, a gente detecta também outros problemas, inclusive de ordem sistêmica. Então, o recado que a gente dá é esse: valorize a sua visão, valorize o exame oftalmológico, se comprometa com isso. É um exame rápido, é indolor. Eu brinco com meus pacientes crianças, é o melhor exame que a criança faz no hospital, é o exame oftalmológico. Então, desde cedo, a gente tem que adquirir essa cultura de nos consultar com um oftalmologista. Inclusive, já levar os nossos filhos o quanto antes e fazer ter essa cultura mesmo de cuidar dos nossos olhos. Porque, olha, a nossa visão é a coisa mais importante que a gente tem na vida, né? E assim, a gente tem que ter mais conta, ter mais cuidado com os nossos olhos. Eu sempre digo aqui também, doutor Ricardo, eu fico irritada quando eu vejo uma pessoa com os olhos vermelhos, quando tem algum tipo de problema, que vai lá numa farmácia, coloca um colírio que a amiga usou, mesmo um colírio que o balconista indicou, e eu fico arrasada, porque quem já teve um problema sério de saúde nos olhos, como eu tive, se chateia quando vê situações como essa. E por isso que eu falo aqui para você que está em casa, procure um oftalmologista da sua confiança, tá bom? Para que você cuide bastante da saúde dos seus olhos. Nós conversamos aqui com o doutor Ricardo Luiz, ele é oftalmologista, tá? Então, qualquer dúvida, estamos à disposição, então, completa disposição. Muito obrigada pela entrevista e na próxima semana nós voltamos com mais um convidado especial direto do Espaço Criare para você. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se na sua cabeça tinha uma contagem regressiva para ter um Audi, ela chegou no zero. Toda linha Audi agora com taxa zero. Aproveite e faça mais do que um test drive. O maior shopping de Teresina está chegando. A inauguração será dia 28 de julho. E o melhor, grandes marcas já estão confirmadas. Baritec, Cinépolis, Leitura, Lely Blanc, John John, Rosa Chá, Magic Games, Polo Air, Kamikado, Centauro, Siberian, Casas Bahia e muito mais. Ainda dá tempo de trazer sua marca para o mais moderno centro comercial da cidade. Shopping Rio Poti. Você merece um lugar assim. A
Ótima Distribuidora possui de mais de 10 anos de experiência na distribuição de medicamentos. Dispomos de mais de 11 mil itens entre almofadas em gel, cadeiras de rodas, muletas coloridas, produtos fisioterápicos, nutrição enteral, produtos ortopédicos, umidificadores, termômetro digital. Ótima Distribuidora, parceria com a vida. Rua Magalhães Filho, 720, Centro. Clínica Tércio Rezende, essa novidade você tem que ver. Novas instalações, venha conhecer. O melhor da oftalmologia e o conforto que você queria. Tecnologia sem igual, é aquela atenção especial. Clínica Tércio Rezende, oftalmologia moderna e segura. 86-3133-2900. Diretor técnico, Dr. Raimundo Tércio Rezende Santana, CRM 577. No Hospital Itacor tem novo centro cirúrgico e dedicação. Tem novas UTIs móveis e agilidade. Novas especialidades médicas e conhecimento. No Hospital Itacor tem novo laboratório, equipamentos para exames e presteza. Tem nova ala para internação e carinho. Novo centro de reabilitação e força de vontade. Itacor, um hospital cheio de qualidades. É tão bom, se você pode escolher o melhor que a vida tem pra lhe oferecer. Até o final de outubro, você faz um plano de saúde Unimed Teresina para sua criança e já pode usar. Sem carência para consultas e exames simples. Escolha para sua criança o plano onde você pode escolher. Escolha Unimed Teresina. 2107-8000. É tão bom. Com mais de 20 franquias no Brasil, a Diolaser veio para Teresina cuidar de você. Com aparelhos de alta tecnologia e manipulados por fisioterapeutas, a Diolaser tem tratamentos estéticos faciais e corporais de resultados incríveis. Isso sem falar que na Diolaser você encontra a melhor depilação definitiva a laser do Brasil. Diolaser, a gente cuida de você. 3231-1530. O lugar certo para fazer seus exames é o Laboratório Exame. Em equipamentos modernos de alta tecnologia, gente dedicada conduz com toda a segurança o processamento e a interpretação com qualidade. No Laboratório Exame, tudo está voltado para que os resultados estejam prontos com toda exatidão, sempre. Filiais em toda a cidade e a nova unidade da Zona Leste, na Rua Meusotes. Laboratório Exame. Você confia. Há certos momentos que preciso muito cuidado com a saúde. A Oncoclínica inova mais uma vez e traz para a Zona Leste toda a sua estrutura, onde o paciente tem o conforto e confiança que necessita. Aqui o acompanhamento médico é individual e a nossa equipe é extremamente preparada, até porque faz parte do nosso dia a dia dar carinho e atenção. Oncoclínica, há 10 anos valorizando vidas. Rua Gardênia 710, Jockey. Desde 1993, a UDI cresce sem parar para poder oferecer os avanços da medicina na produção de diagnósticos médicos com segurança. Nesses últimos 20 anos, avançamos em conforto, tecnologia, conhecimento e atenção a você. Tudo para que você possa contar com a UDI, para que você tenha sempre mais saúde. UDI, 20 anos de avanços.